Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera de final de semana, e vamos para a última rodada do Campeonato Brasileiro, que começou lá no final de abril e já com as posições totalmente definidas, apenas uma sobrando aí para se definir a questão do Cruzeiro. O Grêmio que venceu o Cruzeiro ontem, o Grêmio empurrou, olha, o Cruzeiro ainda mais para a segunda divisão. Depende aí de uma combinação de resultados, precisa vencer. E aí o Botafogo também venceu o Ceará para que o Cruzeiro, né, possa acontecer o milagre e escapar da Série B do próximo ano. Ou seja, então jogos para a dupla Grenal nesse final de semana apenas em ritmo para cumprir tabela. O Internacional que ontem sem jogar, com a vitória do Palmeiras 5-1 diante do Goiás, assegurou a sua participação na pré-Libertadores do próximo ano. E o Grêmio que já tinha adquirido da vitória diante do São Paulo a sua participação na vaga direta da Libertadores também do próximo ano. Ou seja, teremos os dois, a dupla Grenal, na Libertadores, mas em situações diferentes aí, pelo menos em termos da arrancada, o Inter com a pré-Libertadores, com duas fases de mata-mata. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, Darcy de Melo, animadíssimo. Animadíssimo com a dupla ou não? Com a dupla, sem dúvida nenhuma. Mas dizendo o seguinte, eu sou favorável à permanência do Cruzeiro no futebol brasileiro, na primeira divisão. Vamos discutir isso aí, porque eu acho que os grandes devem... os 1% lá que os caras porque na Argentina existe um ranking, né? Que os grandes para cair, foi o que acabou acontecendo com o River há alguns anos atrás, mas aí é uma sequência de anos, né? 3 anos. 3 anos. Aqui não, né? Bom, Joel Queiroz, nos dá honra e o prazer aqui de estar conosco também. Também vou torce pelo Cruzeiro? Vou nessa linha, né? Torcendo pelo Cruzeiro. Né? E José Avelini, também pelo Cruzeiro? Eu endosso as palavras do Darcy. Sabe as palavras? Irrestritamente, porque eu não quero ver o Atlético Paranaense, o Atlético Goianense, eu não quero ver o Bragantino jogando, eu quero ver o Cruzeiro. Infelizmente o Cruzeiro está mal, mas eu prefiro os grandes clubes de futebol brasileiro, Chapecoense. O Bragantino tu vai ver forte ano que vem aí, olha, hoje virou um clube empresa, né, em função do Red Bull, vem com a verba que o Flamengo teve esse ano para montar o seu time. Então, vem forte e vem para disputar título. Mas não vai ganhar da dupla Grenal, não. Bom, aí é uma outra situação. Você nos assiste nos canais 24524 da Claro Net para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. Você participa fazendo o programa conosco, mandando aí a sua mensagem, sua crítica, a sua pergunta, interagindo conosco e também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peça para que seus amigos também compartilhem para que conheçam, né? Ainda quem não conhece a RDC, uma emissora aí com um pouco mais de um ano no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. É só você digitar RDC TV e você acessa qualquer uma das plataformas da RDC e assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores da emissora, o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira 2 Toques, aí de seguidinha na tela aí para você. E também, se você quiser participar pelo nosso WhatsApp, então você agenda aí e mande sua mensagem pelo WhatsApp. 51, código de área, 999-339894. 51, código de área, 999-339894. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Bom, o Dupla Grenal tem essa rodada aí para cumprir tabela, já com suas posições definidas, mas o Grêmio ontem, com os meninos, com 2 gols, né, da prata da casa do Grêmio, e a gente já está vendo aí, inclusive, os melhores momentos da vitória de ontem do Grêmio, né? E com o gol do Ferreirinha, que entrou e fez o gol, e depois o gol do PP, jogadores, os garotos que estarão aí, que o Renato aposta muito neles para a próxima temporada e que também estarão nesse jogo, né,
contra o Goiás para cumprir tabela lá em Goiânia no próximo domingo. Mas um jogo que empurrou, né, o Darcy, Joel e Aveline. Olha, o Cruzeiro que... vocês torcendo aí pro Cruzeiro, é mais um time grande que pode... Existia aí um grupo seleto, né? O Inter foi antes, era Flamengo, São Paulo... Cruzeiro e Internacional. O Internacional foi em 2016. Acho que o Santos não foi ainda, né? O Santos também. O Santos. E aí agora o Cruzeiro, que o Grêmio ontem empurrou, embora vocês torcendo aí para que o Cruzeiro se mantenha na primeira divisão, mas eu acho que só o milagre, né? Só o milagre, porque enfrenta o Palmeiras em casa, o Palmeiras buscando aí também o vice-campeonato, porque é uma questão financeira, na medida que a colocação te dá também dinheiro. Então, eu não sei se realmente o Cruzeiro... Mas o Grêmio fez o que tinha que fazer, né? E a casa vai estar cheia lá no Mineirão? O pedido, inclusive, certamente, né? O pedido até foi de torcida única, né? Mas não levou. Não levou, né? Sabe, não é questão nem de torcer. Eu vou dizer assim, é o reconhecimento para um clube do tamanho do Cruzeiro, como foi o Internacional, como foi o Grêmio, como foram outros, disputar um campeonato na segunda divisão não é justo com o futebol. Não é justo com o futebol. É uma facada no futebol. Nós vimos aí o Internacional no ano que caiu, tinha jogadores interessantes que estavam lá, que saíram do Internacional, e nós fomos ver depois que eram bons jogadores. Quando o Grêmio foi para a segunda divisão, aconteceu a mesma coisa. Jogadores que saíram do Grêmio foram para a seleção brasileira. Felipe Melo, por exemplo, é um desses jogadores. Então, nós estamos... Porque o clube não tem culpa de uma meia dúzia de incompetentes que colocam o clube na segunda divisão. Verdade. Porque são aquela meia dúzia que dirigem naquele ano, são absolutamente incompetentes, não sabem, e levam. Porque você, para colocar um time, um clube do tamanho do Grêmio, do tamanho do Inter, do tamanho do Cruzeiro, do tamanho do Atlético, do Vasco, na segunda divisão do futebol brasileiro, do Palmeiras, você tem que fazer um planejamento perfeito. Se o planejamento não for perfeito, não vale. Darcy, eu usei esse exemplo ontem até. Se o time grande, né, o clube grande, como tu citasse aí, tu chegar no início do ano, tu chamar o grupo e dizer assim, olha aqui, nós vamos cair, tá? Nós precisamos cair, nós vamos cair. Tu não consegue cair. Tu não consegue cair. Não, isso é um trabalho a longo prazo, isso é um trabalho de 2 anos, isso aí não é uma coisa do dia para a noite. É verdade. E não é uma questão de anterioridade, nem da camiseta, da camisa do clube. Enfim, o futebol perde com isso, né? Porque quando a gente olha para a estrutura de um Cruzeiro, de um Grêmio, de um Internacional, de um Flamengo, de um Corinthians, e eventualmente esses clubes acabaram passando pela segunda divisão, é toda uma torcida que vai junto, quantos milhões de pessoas estão indo junto, né? Toda aquela estrutura, quer dizer, não desmerecendo o Bragantino, que eu acho que nem é o caso, mas outros times que já passaram pela primeira divisão, por em algum momento ter um aporte financeiro maior, mas ele não agrega, ele não faz com que o marketing do negócio funcione, com que o negócio do futebol funcione em termos de renda, de venda de camisas, enfim. Então o futebol como todo perde, né? E aí a gente tem aquela mania de no mercado, independente do segmento, pensar só no nosso negócio. Sim. E a gente deixa de olhar para o negócio inteiro que influencia nossa própria gangorra aqui, né? Se um tiver muito ruim, o outro também não se beneficia tanto. Mas, Gerson, assim, há uma Aveline, telespectadores, há uma situação que é a seguinte, houve na segunda divisão, por exemplo, um não acesso, se é que se pode dizer isso, eu achei justíssimo, do América Mineiro. Porque o América Mineiro, um ano está na primeira divisão, o outro ano está na segunda, um ano está na primeira, mas é o DNA deles, é a vida deles, né? Sim, eu sei que é a vida deles. Mas, por exemplo, o Ceará, o CSA, então, e o Cruzeiro não pode participar desse time aí. Grêmio e Inter não podem participar desse grupo aí. O Flamengo nunca foi rebaixado, mas não pode participar. Mas eu acho que tem um aspecto preponderante, Darcy, é que o Cruzeiro é um grande clube de futebol brasileiro, tem uma imensa torcida, né, tem uma estrutura de um grande clube, mas o Cruzeiro tem uma relação de comunicação da direção, comissão técnica com os jogadores que não tem nenhuma sinergia. Diferentemente do Flamengo, que a gente vê que além da qualidade técnica do Flamengo, dos jogadores se empenharem, dos jogadores com qualidade, existe uma sinergia, comissão técnica, jogadores, torcida. A gente vê aquele conglomerado próximo um do outro e a coisa funciona. No Cruzeiro, essa relação
essa relação, essa sinergia que não existe no Cruzeiro, isso aí afeta lá nas 4 linhas, no gramado. Isso aí é ruim porque o jogador se sente, às vezes, vilipendiado, desmoralizado, ou às vezes com problema de salário, uma série de coisas. Gestão, foi o que o Darcy falou. Exatamente. A questão de ser administrado por determinada direção. E o Cruzeiro, esse filme é uma réplica do Internacional de 2016. É verdade. Em todos os sentidos. Teve até SWAT. Teve até SWAT. Troca de 3, 4 treinadores, né? Jogos que não tinha como deixar de ganhar, perdeu. Agora, eu pergunto assim, mas na sua realidade, será que a torcida, o pessoal do Atlético Mineiro está torcendo também para que o Cruzeiro se mantenha na primeira divisão? Porque o Atlético já teve, aí aquela rivalidade. Claro que não. E é justo também, né, para que se fosse nessa linha, então os clubes teriam se protegendo. O Grêmio ontem não teve mas é que aí não teve absolutamente Mas aí essa é a disputa. Isto prova que o campeonato é sadio, que o campeonato não é contaminado. O Grêmio, mesmo sabendo que a presença do Cruzeiro para o contexto do futebol brasileiro é melhor do que o CSA, por exemplo, o Grêmio não facilitou a vida. É melhor que o Ceará, o Grêmio não facilitou a vida do Cruzeiro. Isso é a seriedade da competição. Mas nós estamos falando naquele outro lado. E o torcedor do Atlético, do Inter, mas até é saudável isso, claro, né? Não tem aquele corporativismo, não pode ter. Eu entendo, por exemplo, que é absolutamente normal que um seque o outro, mas nós não podemos secar. Nós temos que fazer análise fria da questão. Veja o que vai acontecer com o Cruzeiro agora. Sorte do Inter. Mas daqui a pouco tu não tem que pagar esse preço, Darcy. O Cruzeiro vai receber, a cota me parece que é 6 milhões, o ano é 100 hoje, e agora para a segunda divisão baixa para 6. Quer dizer, o cara vai perder 94. Nessa nhaca toda, como é que e ainda vai estrear uma situação que os outros não tiveram, porque por um ano eles levavam essa cota da primeira divisão algumas junto, né? coisas têm preço no futebol. O Grêmio vai jogar contra o Goiás com uma equipe de meninos. Acho que pode até ganhar. Mas se fosse com os titulares era melhor. Sim. Porque tu sabe quanto vale esse jogo? Mais de 2 milhões e meio vale. Depois não adianta vir botar as como não, porque o fulano ganha tanto, o Beltrano ganha tal. Mas é isso que tu tem razão quando tu fala. É isso que tu tem razão quando tu fala. E aí, o amadorismo, quer dizer, aí não posso nem tu falar. tem que te espelhar num outro clube do futebol brasileiro, que não é só o Flamengo que nos serve de exemplo neste momento. Também o Clube Atlético Paranaense. Mas o Atlético parece que antecipou as férias também. Parece que deu esse jogo de domingo. Mas veio até a última rodada com todo mundo. Não botou time misto em jogo nenhum. Misto até em 1 ou 2 oportunidades. Mas time de reserva. Sim. Não entrou em zona de conforto. Não dá nem para não. Falar em amadorismo, né? Mas qual é o gestor de uma grande empresa que bota 2 milhões no final do ano pela janela? Sabe? Então, assim, eu não posso dizer que o Romildo é amador, longe disso, né? Olha toda a administração ter feito no o Atlético Paranaense ganhou título, enfim, né? Fez as suas escolhas no início. Agora, chegar numa reta de final de campeonato e aí tu desprezar 2 milhões, esses pequenos errinhos é que vão... Flamengo veio até agora com seu time titular, aí os caras, não, porque o Flamengo ganha tanto, o Corinthians ganha tanto, se tivesse o Clube dos 13, mas que Clube dos 13, cara pálida? O Clube dos 13 foi um intermediário para distribuir verbas. O Clube dos 13, como surgiu, se afundou, não criou nada. Aliás, teve uma sede própria e os seus dirigentes ganharam muito dinheiro. Mas bem pagos. Eu sou a favor não tem nada disso aí. Então, é que há uma terceirização de responsabilidade que eu não aceito. Eu sou a favor que a CBF poderia pensar na possibilidade de criar uma forma de que os grandes clubes, isso aí estou falando hipoteticamente, de que a CBF poderia criar uma forma para que os grandes clubes do futebol brasileiro fosse assim, se caísse por uma segunda divisão, teria que passar por um processo, digamos, no passado, quando tinha as competições do Campeonato Brasileiro, o último colocado do Campeonato Brasileiro, jogava com o campeão da segunda divisão, tinha que passar por uma segunda etapa ainda, porque hoje os clubes da primeira divisão caem, e aí cai na segunda e os clubes da segunda divisão sobem. Pô, acho que deveria, por uma questão técnica, que esses clubes
se enfrentasse para tirar o Grêmio da prova dos 9. Mas aí é uma questão... Não, mas aí é uma coisa válida. Eu citei o exemplo para do não deixar cair no grande. Futebol argentino. O futebol argentino tem um ranking e se tu formar um ano, tu não é rebaixado. Aconteceu com o River, que teve 3 anos seguintes e aí caiu no ranking e aí acabou sendo rebaixado. Mas eu não sei, eu acho que isso é uma aí questão... é colocar mais uma dificuldade para quem faz alguma coisa para subir. Exato. Não é isso. Aí nós estamos punindo o cara que vem. O que tem que acontecer no futebol é que os clubes, porque é muito fácil de perceber quando um clube vai cair. Campeonato por pontos corridos, você percebe que então já tem que ser tomadas medidas internas imediatas para resolver os mas problemas. você também não acha que daqui a um pouco tu tem que... É aquela história, é uma gestão, administração, não tem que bater no fundo do poço para subir. A gente teve o exemplo do Grêmio aí, que caiu 2 vezes, o Internacional caiu 1 vez, ou seja, para tirar a lição de uma situação como essa, senão tu acaba de repente ficando todo ano numa situação como essa. Mas o que impressiona é que a fórmula é sempre a mesma, né? É a má gestão realmente, a má utilização do recurso, né? A formação de times que não são suficientes para aquele momento, né? Uma preocupação enorme, né? Quantos presidentes de clube aí, né? A gente tem na política hoje, então uma preocupação enorme com o eu, né? Com a pessoa ali e não com o clube, e acaba acarretando no pior, num rebaixamento. O Grêmio começa a se organizar para o ano que vem corretamente. O Internacional já tinha que estar um passo à frente alinhavado. O Grêmio, por exemplo, quando já tem 4 jogadores que não prosseguem, até o Léo Moura, por exemplo, faz uma bonita despedida, mas tinha que fazer, tinha que ser grato ao Grêmio. O Grêmio foi uma casa beneficente para ele. 4 jogadores vão embora, já é um passo à frente. É o Léo Moura, o lateral direito, o Galhardo, esse outro volante que veio lá do Vasco, e um outro, são 4 jogadores que já... O Grêmio aposta muito, evidente que o Grêmio já disse, o Renato já disse. Acho que a permanência do Renato, eu acho que ela não tem risco, né, Darcy? Acho que não tem risco. Não sei, talvez. Até porque hoje, qual é o clube? A gente até umas semanas atrás, a gente fez uma relação de clubes, estavam todos com técnicos aí empregados. Talvez se o Palmeiras não conseguiu o objetivo que é o São Paulo. O ano passado ele teve aquela negociação lá com o Flamengo, enfim, aquele interesse do Flamengo. E agora o Palmeiras é o São Paulo, não se apostava na queda do Mano, né? Mas o objetivo é o São Paulo, mas não se tem a previsão de... Talvez aí quem possa aparecer... O São Paulo, não sei, mas especulação pelo menos não existe agora. Então eu acho que o Renato vai ter, já foi dito que vai ter aí um reajuste, né? Mas nenhum reajuste também fora de uma realidade. E ele foi questionado sobre isso, né? E aí ele até perguntou quando o repórter falou isso aí, bom, mas tu não cobra também um reajuste lá do teu patrão, enfim, né? Então, mas eu acho que a permanência do Renato, ela é fundamental. Para ele, mas principalmente para o Grêmio. Porque uma saída do Renato agora, eu não sei quem é que o Grêmio colocaria aí para substituir o Renato. Desencadear um processo então a importância negativo. Do Grêmio é fundamental a permanência do Renato. O Grêmio montou ao longo desses 3 anos, Darcy, uma estrutura técnica bem elaborada que a gente parece que já conhece como o Grêmio vai jogar. Quer dizer, começou o jogo, a gente já sabe da forma como o Grêmio vai jogar. Mas não é bem assim, não é bem assim. Isso é muito bom, porque eu, particularmente como colorado, eu sinto muito melhor, me sinto muito melhor assistir jogos do Grêmio do que no Internacional. Porque no Grêmio a gente vê um futebol qualificado. Mas não é, o Avelino, mas tu vê isso porque o grupo do Grêmio é mais qualificado que o do Internacional. É evidente que tu vai ver. O Grêmio se perdeu o Renato. O Grêmio se perdeu o Renato. O Grêmio vai ter que arrumar um diretor de futebol, um vice-presidente, um auxiliar do diretor, um chefe médico, um chefe da preparação física. Porque o Renato, aliás, o Duda parece que não vai estar no ano que vem. Não se perde muito. O Renato é tudo isso no Grêmio. O Renato é tudo isso no Grêmio. Tudo isso. Ele é diretor, ele trata os assuntos, ele não toma conhecimento dos... Então, mas que estrutura é essa? Tem o Grêmio, Avelino. O Grêmio não tem estrutura nenhuma. O Grêmio, como time de futebol, aí tem. Por causa do Renato. A estrutura do Grêmio é o Renato e o presidente. Mas daí Darcy, essa é uma questão boa. Tem prazo de validade isso?
Porque assim, claro. Quando a gente olhava o Luxemburgo lá atrás, tinha muito crítica em função disso. Ele quer dominar tudo, desde a contratação até o final. Mas não dá para fazer esse tipo de... Tem prazo de validade isso? Não dá para fazer esse tipo de comparação. O Renato, eu sempre digo, o Renato é uma instituição dentro de uma outra instituição. Por ser o grande ídolo como jogador, por ser o grande ídolo também como técnico, enfim, ele é o grande ídolo. Tem prazo de validade. O prazo de validade vence quando o presidente Romildo sair. Indubitavelmente. Porque o presidente Romildo, ele é um político partidário. Por natureza. Então ele tem outros objetivos que, neste momento, é muito importante este convívio com o Renato, que é um vencedor. Exato. Se entrar outro treinador, o outro treinador tem que conhecer os meandros do Grêmio como o Renato. Até porque nós estamos discutindo uma coisa aqui que não está na discussão da torcida do gremista, né? E eu acho que ninguém, porque assim, os resultados estão aí. Agora tudo passa, então... esse prazo de validade passa tudo pelo resultado. Exato. O Renato, quando teve aí o resultado, foi a eliminação de Copa do Brasil e também a eliminação... Que para mim foi um acidente. Quanto o Atlético, especialmente. Mas que acidente, velho. Saiu com 2 a 0. Mas que acidente, velho. Mas que acidente. Vai jogar com o Atlético Paranaense com 2 a 0 aqui. Mas que acidente. Foi acidente, claro que foi. Já não jogou o Everton. O Grêmio chegou lá, perdeu pro Atlético, saiu com 2 a 0 aqui. Tu vai com uma vantagem. Foi pior, no meu ver, do que a própria... Tu perder pro Flamengo, ser eliminado pelo Flamengo, olha, é normal. Não foi normal o resultado. Mas tu sair daqui com uma vantagem de 2 a 0... para enfrentar o Atlético, ceder essa vantagem, perdendo os pênaltis. Tu quer dizer que foi acidente? Não, para um pouquinho. Eu acho que foi acidente porque não jogou um jogador. Não jogou um atleta que é o. Não, mas tu quer me dizer que o Grêmio agora é dependente de um jogador? É dependente. Tu acabou de elogiar a maneira do Grêmio jogar, que eu gosto de ver o Grêmio jogar. Aí tu quer dizer, mas tem um jogador que faz a diferença, não é o caso do Flamengo. Mas não tomar 2 a 0 do Atlético lá, Avelino, que é isso? Não por uma vantagem de 2 a 0. Não, o Grêmio saiu daqui, é complicado. O Grêmio saiu daqui algumas horas antes do jogo. O Grêmio não ganhou do Palmeiras lá, foi para São Paulo e achou que estava com o burro atado na sombra. E esse time do Atlético do Paraná, esse time eliminou o Grêmio, o Inter, o Flamengo. Se fosse uma eliminação isolada, eu até acredito nessa. Agora, mas só esses 13. Então não teve o cuidado necessário. Se fizesse uma melhor de 3 entre o Grêmio e o Atlético. Mas foi feito melhor mas de 6. É que a regra não é o Atlético fez melhor. Não, estou falando em relação ao Grêmio e ao Atlético. Não, mas jogar 10 vezes. O Atlético de 10 e o Grêmio ganha 9. E vou te dizer, vou acabar com a tua teoria agora. Jogou com o Grêmio agora contra o Brasileiro e o Grêmio perdeu de novo. Então perdeu de novo para eles, para o Brasileiro, para o Atlético Paranaense. O Grêmio fez melhor de 6. Vamos ver o que o Renato fala aí em relação, porque o Grêmio aposta muito aí nas pratas da casa, ele já tem utilizado, e o prata da casa que ontem foi decisivo na vitória aí, diante do Cruzeiro, empurrando o Flamengo bem na beirada aí, né, da segunda divisão. Renato falando sobre isso. Esse é o trabalho que a gente faz, vem fazendo há 3 anos basicamente com a base, vamos continuar fazendo, é importante fazer esse trabalho com os garotos em qualquer clube, e aqui a gente faz isso há 3 anos, a gente vai renovando o grupo do Grêmio justamente com os garotos, é importante revelar jogadores, dar oportunidade para eles, para que o clube amanhã depois possa vender um ou outro jogador, como a gente vem fazendo nesses 3 anos, para sustentar o clube. E toda vez que a gente precisou dos garotos, por isso que eu falo, a gente lapida eles no dia a dia, a gente treina com eles, dá conselhos para eles. E quando a gente solta, eles estão com a cabeça boa, estão com confiança, que é importante. E no momento que eles entram, mais uma vez hoje, aí, terminamos o jogo com vários garotos, entendeu? Entraram bem, nos ajudaram a conquistar uma vitória importante, mesmo o Cruzeiro com 10, mesmo com as dificuldades que o Cruzeiro vem tendo no campeonato, mas eu acho que o mais importante de tudo foi que o Grêmio fez o papel dele. O Grêmio sempre jogou para ganhar, independente do adversário, sempre buscou a vitória. Hoje não foi diferente, até porque era importante a gente continuar brigando com o Atlético Paranaense por essa 4ª colocação, pela parte financeira do clube. Então foi mais uma vitória e está todo mundo de parabéns. E sem dúvida alguma, só completando a tua pergunta, é lógico que a gente vai continuar dando oportunidades para os garotos e aproveito e já adianto para vocês que basicamente no próximo domingo, amanhã vão subir mais uns 8, 10 garotos e basicamente são os garotos que vão enfrentar a equipe do Goiás, porque
Alguns do plantel estão cansados, pediram para viajar antes e os garotos estão aí, estão com apetite, estão com fome, estão querendo mostrar trabalho e ter uma grande oportunidade. Não é um jogo de uma grande responsabilidade, entendeu? É uma grande oportunidade para eles também jogarem. E eu costumo falar que é importante você ter leão com fome. Sem fome, o leão com fome ele vai te dar frutos. E pode ter certeza que essa garotada tá a fim de jogar, mais os garotos que vão chegar aqui amanhã. Pode ter certeza que mesmo sendo uma equipe de garotos no domingo, é uma equipe muito boa. O Grêmio tem realmente, com isso, há 3 anos aí, o Grêmio está uma fábrica mesmo de jogadores jovens aí que dão tanto resposta. Tem gente aparecendo, esse time aí de meninos que vai ter de garotos. Agora, muita gente falou, o Renato se deu férias, antecipou férias. Mas é uma questão de planejamento, não é? Apenas foram 3 dias antecipados. O Grêmio vai voltar 3 dias antes, né? Que se saísse na próxima segunda-feira. Só que eu acho que o Renato deveria estar junto, né? Eu não sei, ele não vai estar comandando o time no domingo, né, DC? Mas ele tem que fazer um curso, ele tem que ganhar 3 dias pois antes. Acho que sim, acho que aí era a obrigação dele, do técnico, acompanhar exatamente os meninos. Bom, mas foi isso definido pelo Grêmio, planejamento é esse. Planejamento você faz também para onde você tem que levar fazer o seu carro para fazer a revisão do seu carro. Então, na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e os pneus estão ficando desgastados, estão ficando carecas, então aproveita a promoção permanente que tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055, lá que é o caminho para você fazer a revisão do seu carro e troca de pneus. Nossos 2 toques também para a Visiótica, óculos e acessórios. Olha, lá você encontra uma infinidade, uma série de armações, óculos solares também, lentes, então sua lente já está ficando ruim, então passa lá, a sua armação está ficando feia também, então passa lá, porque você sempre tem um desconto lá e aceita todos os tipos de cartões lá na Visiótica. Então aí os contatos para você, o telefone, o endereço, o site da Visiótica. Então lá para você trocar sua armação, trocar suas lentes e também é um óculos bonito, de sol aí, né? A gente está no verão, né? Então o pessoal está sair com óculos solar, que você encontra tudo lá na Visiótica Óculos e Acessórios. Nossos 2 toques também para a CRS, olha, CRS são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CRS 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Então o programa de estágio é êxito total com o CIE. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando do Internacional, que ontem sem jogar, hein? Acho que o problema do Internacional é jogar, né? Se não joga, ontem sem jogar, garantiu a sua participação na pré-Libertadores do próximo ano, pela vitória do Palmeiras diante do Goiás por 5-1. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques dessa sexta-feira, com o sempre animadíssimo Darcy Filho, Joel Queiroz e José Avelini, o homem da revista Gol, né? Você nos assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa aí, mandando a sua mensagem, compartilhando seus grupos, pedindo seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, pouco mais de 1 ano no ar, genuinamente gaúcha, a RDC TV. Só você editar RDC TV e você acessa qualquer uma das plataformas e assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores também e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. Se você quiser participar pelo WhatsApp, 51 código de área 999-339894. Nossos 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, né? Mas encontra lá também câmera de segurança, casa, residência inteligência, que são sua residência automatizada, sua casa ou sua empresa, né? As duas, você tem monitorado aí no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador. E também encontra películas para cá, além de películas para carro, películas para residência, espetáculos, películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem 2 endereços. Benjamin Costa 1315 e a da Avenida Ipiranga 5800. Nosso 2 toques também para a Village Serviços Contábeis, é só você acessar aí o site da Village,
está aí na tela para você, ou ligar 51, código QR 33 15 21 60 e se torne um cliente da Village. Agora, se o seu carro está com aquela batidinha chata, né, incomoda, é feio na porta, no paralama, no para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 é o endereço aqui em Porto Alegre. Você liga 51, código de área 33 15 21 60. Passe lá ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva o problema lá do seu carro no Martelinho de Ouro. Mas quero mandar um grande abraço ao meu amigo Leca, né, que foi todo quem criou aí o Martelinho de Ouro. Depois entregou pro Marcelinho, aí já tá tranquilo, vida tranquila, deu pro filho. Vai lá e toca lá, né, Marcelinho? Grande abraço, meu zagueiro Leca, né? Bom, o Internacional ontem, sem jogar, aí conseguiu. Não era o que queriam, né? O Internacional teve a possibilidade, inclusive, de disputar aí com o São Paulo, o jogo que perdeu na quarta-feira, a possibilidade de uma... Mas eu acho que pelo que o Inter apresentou, acho que ficou mais do que bom, né, o Darcy, Joel? Eu te diria o seguinte, tu dissesse no intervalo que foi muito bom o Internacional não ter jogado, porque pelo menos... Não, disse no intervalo não, eu disse no final, porque até foi uma brincadeira, que o Internacional dependia dele mesmo para buscar a vaga, o que era bom, mas se era ruim também, porque dependia dele mesmo para conquistar, e não conseguiu. Mas eu acho que o Internacional acabou ficando com a pré-Libertadores, a grande questão é essa, né? E a própria direção não dizia isso publicamente, mas dava a entender que o objetivo internacional era estar na Libertadores do próximo ano. Evidentemente, independente se... Mas eu gostaria que tivesse esse jogo, tivesse valendo esse jogo aí domingo. Porque o Internacional precisa entrar, encarar seus adversários e não ficar dependendo do terceiro. Avelino, não viaja, Avelino, agora. Não, está classificado. Está classificado. Eu queria que entrasse justamente para tirar a febre dos 9. Porque o que acontece? Pô, se o Goiás fizesse uma pontuação boa, o Internacional ia comer um pouco de amassou domingo. Mas é Avelino. Mas é uma forma de encarar. Quer tirar o Internacional precisa enfrentar. Não, eu quero o Internacional, mas é porque nós queremos ver o Internacional bem. Mas tu não vai ver agora, Avelino. Não, pode ver. Por que não? Numa partida tu quer que o Internacional... Não, pode. Avelino. O Internacional até jogou bem na última partida. Quer tirar a prova perdeu dos 9 do que, Avelino, me diz? Prova dos 9 de que tu quer tirar? Não diria tanto prova dos 9, eu queria ver a situação do Internacional. Mas tu já não viu a situação do Internacional? Até porque seria assim, como é o último jogo do ano, Darcy, poderia a comissão técnica, a direção, a própria imprensa, todo mundo, e até acho que deveria estar presente aqui em Porto Alegre, porque já vai ser o treinador do Inter, é o Cudê, para acompanhar o Internacional no último jogo, entende? Para acompanhar todo esse contexto todo, para o Internacional... Para o quê? Tu vai resolver num jogo, Avelino? Quem é, aonde tem que mexer, quem é quando tirar, a gente já sabe alguma coisa. Tu acha que a direção do Internacional não sabe, Avelino? Não sabe. Se soubesse, já tinha trocado muita coisa. Não sabe. Mas é melhor que nem tira essa coisa. Agora, que mundo tu vive, Avelino? Que mundo tu vive, Avelino? Não, eu vivo na real. Eu assisto o jogo. Tu já deu o teu discurso, escuta. Como é que tu vai trocar se não tem mais condições de trocar, Avelino? Avelino, é o seguinte, não o Internacional precisa... Tu pode avaliar melhor. O Internacional precisa, no mínimo, de 5 ou 6 jogadores para titularidade. E precisa, no mínimo, de mais 5 ou 6 para serem chamados a qualquer momento. E, se não resolverem definitivamente o problema, para aquele momento não serem problema. Substituírem os titulares. O Internacional precisa de qualidade. Quer ver uma coisa? Teve um jogo aí contra o Ceará, Fortaleza, não sei contra quem aí. O Internacional perdeu 120 gols no jogo. Os dois, contra o Fortaleza e contra o Goiás. 120. Isso é falta de qualidade. Isso não é não criar. Criou a possibilidade do gol, mas tu não fez por quê? Por falta de qualidade. O time, quando erra, perde muito gol, é falta de qualidade. Internacional, por exemplo, para você ter uma noção assim mais... O Internacional tem 2 zagueiros ótimos, concorda? Não, eu concordo com eu gosto muito do Cuesta. Do Moledo eu não gosto. Só te fiz uma pergunta. Fora do lugar. Só te fiz uma pergunta. Fora do lugar. Só te fiz uma pergunta só. Agora tu tem que saber por que ele está fora do lugar. Claro, porque essa é a razão. Cuesta, normalmente só morre afogado quem sabe nadar. O Cuesta individualmente é um ótimo jogador. Ótimo. Só que ele se fresqueia demais. É verdade também. Aí ele resolve sair para resolver. Como ninguém resolve o problema, ele resolve sair para resolver. Aí o outro se entusiasma e não tem cobertura. Tá, porque depois que mas o Henrique Dourado...
Por quê? Não, Por quê? faltou, depois que o Odair foi embora, terminou essa organização. Mas por quê? Como é que o Internacional jogava? Não chegou em determinado momento a dizer que a dupla Grenal tinha as duas melhores zagas do futebol brasileiro? Como é que o Internacional jogava com o Odair? Postado. Sim, Depois adiantaram a zaga para sair para jogar. Não, a zaga não adiantou. Esse aqui é o detalhe. Eles se adiantaram. Claro, com o Odair, eles seguiam rigorosamente a determinação do treinador. Com o Zé Ricardo, no desespero, eles deixaram de seguir. E aí o Cuesta resolveu querer resolver as coisas sozinho, quando não, ele primeiro tem que defender. Aí o outro ficava engatado, saía também e abria um buraco. E não tinha aquele volante, é só o que ele sabe fazer também. Foi a saída do aquele Dourado. Volantão na frente da área, que é só o que ele sabe fazer, ficar ali tirando, que é o Dourado. Então, o Internacional não perdeu o que tinha de melhor, que eram os dois zagueiros. E o Guerreiro, que é um baita de um atacante, perdeu porque a bola não chegava lá. O Internacional precisa. Nessa altura do campeonato, o Internacional. Tu tá bom demais. Tu estava falando, o Internacional sabe, o Cudê já está trabalhando. Agora a questão. Não, está trabalhando aonde? Pô, mas eu não vi, o Cudê nem apareceu em Porto Alegre ainda. Está trabalhando aonde, Cadu? Ele está planejando com a direção do Internacional. Mas a distância? Por Skype? Ele vai treinar o time agora, Avelino? Não, mas tem que estar acompanhando. Precisa estar no local. Tem que estar. Tem que estar, ele tinha que estar aqui já. Se está contratado, tem que estar aqui. O Internacional tem um técnico, que mundo tu viu. Mas ele pode estar aqui acompanhando o jogo, meu amigo. Hoje, vem cá, ele pode estar aqui acompanhando. Tu tá no teu. Aveline, o planejamento tu faz por internet, tu conversa com o vice de futebol. Esse é o jogador que eu quero, esse é o jogador que eu te indico, esse é o jogador que eu quero. Mas não está presente. Eu acho que ele que vai lá conversar. Mas que isso, Mas ele tem que estar aqui para ver o clima, o sistema, como é que está funcionando a coisa. Eu não preciso estar o técnico aí estar acompanhando o último jogo, perfeito. Mas é uma questão de ética, Avelino. Não é de ética, não tem um técnico, como é que o cara vai vir trabalhar aqui, Avelino? Eu não estou falando de trabalhar. Tá empregado lá. Eu não estou falando de não vir trabalhar, ele tinha que estar no mínimo nas cabines lá ou no camarote para acompanhar, para ver como é que o Internacional está jogando, bater papo com ele. Isso funciona, isso aí. Tu não fica sabendo nada do camarote nem da cabine, fica sabendo do vestiário. Sim, mas isso aí para tu ter uma ideia, né, Cabelo? Não tem ideia. Para ter uma ideia assim. Não tem ideia. O cara fica Futebol distância. não é de ideia, futebol é de prática. O Internacional precisa de prática. Sim, prática quando ele tiver começado a trabalhar. O Renato chegou aqui no Grêmio e foi para a prática. Esse é o detalhe. Ele tem que chegar aqui para trabalhar no primeiro dia e já no primeiro dia trabalhar, a partir da hora que chegar. Está chegando atrasado já. Antes não. Avelino, hoje tu vê os jogos pela televisão em qualquer lugar do mundo, Não sei se ele está vendo o jogo lá, Cadu. Mas como é que ele não vai estar vendo o jogo? Mas ele está planejando com a direção, tu acha que ele não está vendo o jogo? Pelo contrário, a informação... Só tu que sabe que estão planejando, eu não estou sabendo de nada. A informação é que ele está muito bem informado Internacional. Ele sabe as características do jogador, ele está acompanhando, ele está vendo os jogos. Tu vê em qualquer lugar do mundo. Mesmo se ele não tivesse, a imprensa argentina está, porque tem beneficiado ele. Tem outra coisa, ele tem mais uma. Eu sou a favor que esteja presente agora, de corpo presente, para estar acompanhando. Não pode, Avelino, como é que o cara vai estar presente aqui se tu tá numa competição com um técnico ainda? Ele tem compromisso lá. Ele ainda tem compromisso lá. Quem que tem compromisso lá? Ele está fora do Racing, Mas faz uma semana que ele saiu, rapaz. Sim, ele não podia estar aqui acompanhando, ver o clima, bater o papo com a direção. Avelino, eu vou te dizer uma coisa. Futebol não se faz com emoção. É o primeiro passo. Futebol tu faz com razão e conhecimento. Tu tem que ter razão e conhecimento. Tu tem que saber por que o Internacional está nessa situação, como é que tu vai resolver. Não é achando que pode, não é assim. O futebol é diferente. Não, e de vez em quando sentir esse clima talvez seja o até maior problema. Para alguém que tem que chegar e botar o time jogando em janeiro. O maior problema é essa possibilidade, que eu não acredito particularmente, né? Que a questão, o Rodrigo Caetano teve uma conversa com o Palmeiras. Eu acho que essa questão, ele deve ter comunicado o presidente Marcelo, porque eu não acredito que daqui a um pouco Se ele conversou com o Palmeiras, ele comunicou. Deve ter comunicado, pelo menos por uma questão de educação. Agora, também acredito que ele não vá, porque ele já deixou claro, tem um trabalho, tem um projeto com o Internacional. Eu não acredito que... E quem está fazendo todo esse planejamento com o Cudê é o próprio Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano está muito longe de ser vira-lata como certos dirigentes
executivos que ficam se oferecendo de clube para clube para tentar arrumar um emprego. Rodrigo Caetano é um cidadão. Eu acho que se ele realmente foi conversar, foi uma questão séria de educação e liberado pelo presidente, ou até para comunicar. Mas não foi na palestra que ele foi dar agora, porque ele foi dar uma palestra realmente comprovado. Né? Ele estava numa cidade, inclusive, ali próximo. 6 jogadores que o Darcy falou, que o Internacional precisa, e mais uma meia dúzia para ficar na campana, eu pergunto, ele vai conseguir a tempo suficiente, porque tem a pré-libertadores agora? O Grêmio também precisa de reforço. Tu já viu alguém anunciar de terminar a em relação ao Internacional está muito melhor. Todos precisam de reforço. Mas está muito melhor o Grêmio em relação ao Inter. Mas é claro que está melhor. O Grêmio precisa, enquanto o Inter precisa de 10, o Grêmio precisa de 5. Mas é metade do time. Ninguém Mas vai metade do as time. negociações estão sendo encaminhadas. Se tu for ver, o Grêmio precisa de um goleiro, precisa de um lateral direito, precisa de um meio campo de armação. Tem jogadores que vão vir para Grêmio Internacional que estão atuando em outros clubes. Tem que terminar um campeonato. Agora, tranquilidade, certeza, você tem tudo de bom na escolha do seu banco. O nosso banco é o Banco do Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Se você, cliente, não baixou o aplicativo, baixe, que você tenha a segurança e todas as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifique. Agora, se você não é cliente, olha, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no Grupo Zafra, final de semana, passe no Zafra, faça suas compras e você vai ter sempre preço e qualidade. Você está pensando aí em organizar sua casa, em reformar, em construir, enfim, bom, aí é tudo lá na Ferragem Lampião, lá você tem tudo em material de construção também, uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs, olha, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios e empresas, né? Um mix total a essas áreas lá na Ferragem Lampião. Pronta entrega, direto do depósito, televendas, teleentregas. O site está aí na tela para você, os telefones também, 351, código de área, né? 3340-0899, WhatsApp 51, código de área 991-80-0162. Lá são mais de 2.000 tonalidades de tinta que você tem, né? O pessoal que quer deixar a casa bonita para as festas de final de ano, o pessoal que está indo para o litoral, reabrindo as suas casas. Então, tudo você tem lá na Ferragem Lampião, que fica na rua Alberto Silva, 85, junto a Cis Brasil, até de VIP personalizado, toda a equipe lá do Gilberto, João Carlos, à sua disposição, estacionamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece, porque a própria frase da Lampião já diz tudo. Não ande em vão, vai direto ao Lampião. Por quê? Se for em outra, corre risco de não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, isso já basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Darcy Filho, Joel Queiroz e José Avelini. Os canais 24524 NET e, claro, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo, através das nossas plataformas digitais. Nosso Dois Toques para a ciência, estética e saúde. Olha, é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima. Então, aí os contatos, telefone. Mas você acessa as redes sociais da Ciência, Estética e Saúde, e o Instagram, o Facebook, e você vê ali são inúmeros procedimentos aí que você tem à disposição lá na Ciência, Estética e Saúde. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, é o patrocinador oficial, é o pilar do São José, o São José que estará novamente na Série C o próximo ano e também, né, disputando a Copa do Brasil, porque o título ficou com o Pelotas e aí o Pelotas optou pela Série D e então o São José, vice-campeão, ficou aí com a Copa do Brasil. Olha aqui a revista Gol do nosso querido Avelino, traz aí também sobre a Copa Silverardi, o Lobão campeão Pelotas, os meninos de ouro que foram campeões mundiais. Deixa eu mostrar aqui também, olha aqui, a contracapa, o Grupo Aspecir aqui, ó. Mais soluções para você oferecer ainda mais aos seus clientes, é o Grupo Aspecir, que aqui também traz na capa aqui, ó. Traz na capa não, né? É o pôster do campeão e aqui o São José, que é patrocinado, né? Que é o pilar, é o Grupo Aspecir. Vamos lá para algumas mensagens aqui. Ligeirinho, um abraço lá pro pessoal do Sescope, né? Que tá nos assistindo, né? Sescope lá, né?
Mandar um abraço pro pessoal lá, eu tava no MBA lá em gestão Maravilha. de cooperativas lá, mandar um abraço pro pessoal, amanhã tem amigo secreto. Não comprei o presente porque o Cadu me trouxe hoje para cá, né? Mas amanhã tá garantido aí. Darcy agora tá na era digital, com seu no YouTube, né? Darcy Filho Sem Off, chega lá e dá uma conferida, legal, tem umas historinhas bem legais. É verdade, falando do Internacional aqui, a última foi que o Internacional tem que reformular e mexer muito, fazer muito. Tá, então confira lá. Quero mandar um abraço também para o Edson Cezimbra, que é um telespectador teu, te acompanha sempre, o Giovanni Consone, o Geraldo Damiani, e o Christian Chavante também. Que maravilha, Já vamos lá se inscrever então no canal do Darcy. Isso vamos aí. lá. Faça isso aí. Olha aqui o Jorge Koutvitz, é isso? Assisto sempre, boa noite, Cadu. O Anderson Rocha. Cadê o Ribeiro Neto? O Ribeiro Neto sempre está do meio-dia a 1 no RDC Esporte com o Paulo Brito, tá certo? O Humberto Claudino dando boa noite. A Lauri José Rodrigues. Não é porque o Cruzeiro, se não fez por merecer em se manter, não merece estar na Série A. Será que os times que se dizem menor não têm o privilégio de estar na Série A? Então acabam com o chamado rebaixamento. Não é justo foi que isso os que eu times... quis dizer. Mas aqui é o recado. A interpretação é que tem que haver uma melhor disputa para subir e para descer. O Rodrigo Fragoso, o Atlético Goianense também é um time ioiô e subiu para a Série A. Volta o ano que vem. O Selomar Silva, se a gente fez a relação, e faltou o goleiro, né? O Grêmio também busca o goleiro. E o Viseu também saiu. A Eliane Lazarotto aqui, nos aplaudindo, o Rodinei Rodrigues Pedroso. Belo programa, o Darcy sabe muito de futebol. E diz ele, Inter sempre. O Gilberto Jardins, que é um dos homens lá da Ferragem Lampião, né? Ele e o João Carlos também na nossa audiência, né? Não, onde vão direto ao Lampião, né, Gilberto? É isso aí, né? O Darcy, será que a direção do Internacional, o Maurício lá da Visiótica, Darcy, será que a direção do Internacional sabe como chegou à final da Copa do Brasil? Acho que no momento é muita torcida para pouco time, né? Acho que deve ter tirado assim. O time do Internacional é limitado, sabe? Porque quando saiu o treinador, o time decaiu. Porque perdeu exatamente aquilo que tinha. Olha aqui, ó, a organização. O Everaldo Moura dos Santos. Boa noite, está nos assistindo lá na Serra do Ramalho, na Bahia. Né? Legal. Tu viu aqui, ó, vai para o mundo através das plataformas digitais. O Jadir Macedo, Guerreiro vai para o Boca ou não? Pois é, essa é uma questão. O presidente Marcelo disse, quando o jogador, e é verdade, né? Quando o jogador quer sair, ele sai. O Filipão, não tem conversa. O Filipão tá sendo cotado aí para ser o técnico do Boca, através de um dos candidatos à presidência, já avalizou, inclusive, a contratação Agora é uma decisão pessoal dele, né? Até porque o Inter esconde, inclusive, o valor da multa, que é muito baixo, que é 4,5 milhões de dólares. Tem uma proposta para ir para a China também, o Filipão, juntamente com o Odair. Não, ele está negociando com o Boca agora. Rodrigo Camargo, boa noite, Cadu. Para mim é um prazer rever você e o Darcy. Enfim, te acompanho faz muito tempo, viu, Darcy? Estamos ficando velho, né? Mas a audiência não é mais importante não é a nossa idade, mais importante é a fidelidade. É a fidelidade, é verdade. Vamos lá para o WhatsApp aqui. O Valdemiro, boa noite, Cadu e seus convidados. Quando o Grêmio foi rebaixado, houve aquela revirada de mesa, é correto isso? Pergunta ele, Darcy. Tem que ser rebaixado mesmo, ora, isso tem primeira, segunda e terceira divisão. Um abraço a todos. Com relação ao Inter e Grêmio, eles vêm iguais, não tem essa de um melhor que o outro. Os dois terminam. A opinião é para ser respeitada, eu respeito a de todos. Mais um aqui, do Ricardo. O Léo Moura está saindo do Grêmio? Sim, já você fez a relação. Vamos, repete aí, Darcy. O Léo é o Galhardo. O Galhardo é o goleiro. O Júlio César. O Júlio César, é o Felipe Viseu. E é o... Mas o Felipe Viseu, ele até porque era questão do empréstimo, né? Porque esse não foi o jogador que conseguiu mostrar. Que veio teve problema de lesão também, foi, né? Foi jogador. O Rômulo. Mas quando jogou, ele saiu muito bem, o Viseu, né? Muito bem. O Viseu. Antes da lesão, né? Até se especulava, inclusive, que o Viseu... E o Grêmio pagou caro pelo Viseu, hein? Pagou mais de 1 milhão no empréstimo dele. O Tardelli, tem o Tardelli. O Tardelli também, né? Um jogador que está saindo. Tardelli, Viseu...
Agora eu ficaria com o Viseu e não jogo ficaria com o duro. Tardelli, sinceramente, pelo resultado, né? o Tardelli- Pelo conjunto da obra, né? O Tardelli foi a cereja do bolo que não deu certo. Né? É claro. Ele veio Quando para ele ser... veio com o aplauso de todos. Mas chegou aqui, não deu, manda embora. É aquele negócio, não pode persistir no erro. Não deu certo. Se nós ficamos tentando com o André o ano inteiro, e ainda talvez não tenha dado tempo Internacional, a de... mesma coisa com o ponteirinho aquele, que eu chamo de ponteirinho, o Wellington Silva. Não, porque se é... Não é, cara. Não é, claro que não é. Não tem as minas. Então, Agora e todo o mundo André diz que não Garcia, é. vai ficar ou não vai? Esse eu não vi na lista ainda. Tem contrato, vai ficar. Esse eu não vi na lista A ainda. não ser que apareça alguém. Esse é E o que nem o Renato Viseu. diz que vai recuperar o André. O Renato aposta muito no André. Se recuperar o André, como recuperou o Carlos Alberto, ele está ferrado. Vamos lá, mais um aqui. O Bob Ribeiro, Colorado, manda um abraço. Diz: Cadu, a campanha do Inter em percentual em 76 foi melhor que o Flamengo deste ano. Não tenha dúvida, mas era outro futebol, era outra realidade. Né? É melhor. E tem uma outra coisa, está se falando sobre recordes de invencibilidade. Um minutinho só de Campeonato Brasileiro, um minutinho só. Em 1979, o Internacional foi campeão invicto. Isso aí. Isso ninguém tira do Inter. Os Hoje caras vão lá, ninguém não, porque o Flamengo, a campanha do E Flamengo aliás, é recorde. esse aí não tira e vai passar 100 anos, não vai aparecer nenhum clube que vai passar um conseguir. campeonato. Nós começamos o campeonato em abril, estamos terminando agora nessa semana. Não tem mais, não tem Eu quero como, ver o todo mundo pente chega fino, eu sem quero ver o ver. pente fino agora no final do ano do time do Internacional. Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. Não esquecendo que é sempre o complexo do Barranco. É o Barranco e o Barranquinho à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços. Na Avenida Ipiranga 8113 e Avenida na Ceará 370. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, vai para o teatro, vai para o futebol, para onde você for, quer saber de estacionamento, ele é táxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, né? A segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe trata. Mandar um grande abraço lá, os irmãos Pertucci, do restaurante Pertucci, que eu fui lá na H-Farma, lá abraçar meu amigo Fernando, né? E não podia deixar de comer e passar lá o melhor pastel de Porto Alegre, né? Na Avenida Ceará 1105, lá os irmãos Pertucci. Bom, na sequência está chegando aí o Cruzando as Conversas com Guilherme Macalossi. À meia-noite, na virada, tem Joias na TV com Rossana Rocha. Sempre que eu digo, qualquer dia, sempre é porque você dá de presente uma joia para a mãe, para a namorada, para a esposa, para a filha, para a amiga. À 1h da Darcy, a reprise Das joias do Cadu. na sequência, virando o Os jogo. meninos do Rogério Amaral. Tá certo. Todos vocês, um grande final de semana. Continue aqui a programação da nossa RDC TV. Voltamos segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.